SBN é a sigla para Soluções Baseadas na Natureza. E essas soluções, elas podem ser para uma série de coisas diferentes, como, por exemplo, novas florestas ou florestas maduras, são soluções baseadas na natureza. E que tipo de soluções que a gente está falando aqui? Bom, qualquer coisa que venha da proteção ou do manejo sustentável que impacte em melhorias sociais, ambientais e econômicas. Ou seja, a gente olhar para essas soluções dentro da ideia de pilares da sustentabilidade para promover serviços ambientais. Que seria um serviço ambiental que uma floresta pode fazer? Bom, pode ser uma solução climática baseada na natureza. Então, uma floresta nova pode sequestrar carbono, né? Outra solução baseada na natureza são soluções para o ciclo hidrológico. Então, um serviço ambiental, como a manutenção de nascentes, né, o reflorestamento de nascentes, vai promover mais água. Uma floresta pode proteger mananciais. Então, quando a gente olha para uma floresta, ela tem muitos serviços ambientais acontecendo ali e que muitas vezes não são valorizados. A ideia é que, através das soluções baseadas na natureza, a gente consiga encontrar soluções sustentáveis que otimizem os recursos que a própria natureza nos traz. Eu lembro que os vizinhos falavam, pô, o Roberto é louco da cabeça, vai querer plantar floresta. No passado, que era comum, né, o pessoal destruir floresta, fazer carvão, o ciclo do carvão, e a gente começou a plantar aqui em 2016, né? E o pessoal até estranhava um pouco, nossa, tá plantando mato, né? O pessoal fala isso, tá plantando mato, mas aí você vê que logo em seguida o pessoal já começou a querer saber um pouco mais, mas você recebe pagamento por isso? E depois você começa a explicar que é um projeto da prefeitura, de pagamento por serviços ambientais, que é bem legal. Então você acaba incentivando vários outros produtores também a aderir ao projeto, né? Naquela época, 2016, 2015, o conceito de soluções baseadas na natureza ainda não estava, ninguém conhecia, né, ou nem existia. E aí o que acontece? De lá para cá, a gente começou a fazer alguns projetos para tentar, né, solucionar os grandes problemas da humanidade, principalmente mudança climática, aquecimento global, né? E a questão relacionada à perda de biodiversidade, perda de água. Que a gente está tentando fazer o que você faz na prática aqui, né? A gente quer que a natureza nos ajude a solucionar os nossos grandes problemas. A gente se encontra aqui numa importante região, especialmente para o estado de São Paulo, a bacia do Alto Tietê, onde estão as nascentes do rio Tietê, no município de Salesópolis. Então esse município ele passa a ser essencial, muito particular, quando a gente fala de água. Então, quando a gente começou a trabalhar com pagamento por serviços ambientais ou pagamento por soluções baseadas na natureza, a gente estava muito focado em água, né? A água é essencial à vida, essencial ao ser humano, essencial para tudo quanto é fauna, flora. Então como é que a gente fazia para conservar, preservar, garantir mais água? E aqui começou nesse contexto. Então, poxa, estamos numa região super importante para a água, bacia do Alto Tietê,
Nada mais justo que produtores rurais inseridos nessa microbacia do Alto Tietê comecem a receber algum pagamento, algum reconhecimento, né, para recuperar as florestas e garantir água. Mas isso mudou, porque a gente conseguia ali, trabalhando com os comitês de bacia hidrográfica e outras coisas, conservar algumas unidades de hectares, né? E hoje a gente sabe que para combater aí as nossas urgências, o que a gente precisa fazer para os maiores riscos da humanidade, que é combater as mudanças climáticas, conservar a biodiversidade, a gente tem que mudar a chavinha, dar escala na restauração e conservação. E a gente está trazendo agora, mais recentemente, o conceito de pagamento de serviços ambientais, com foco não só em água, também em água, mas em clima. Então, como é que a gente faz para sequestrar esse carbono que está na atmosfera, causando, né, esses impactos socioeconômicos e ambientais que a gente tem visto das mudanças climáticas? Para a gente aqui, o restauro, o ganho maior que eu vejo assim, não só a água, como se está preservando a água, né, que a gente usa muito a água aqui para as abelhas, para o gado, para a gente que é consumo, é o ganho da apicultura, o ganho da fruticultura. A gente trabalha com fruta nativa também, com espécie nativa, o cambuci, cambucá. Então, quando você começa a introduzir pomares, vamos dizer assim, pensando num contexto como fosse reproduzir, como está na natureza, como é nativo o cambuci, a gente ganha em produção, minimiza custo, reduz aí, as pragas que a gente chama, né, que num pomar comercial. Risco, né? Isso. Você tem mais diversificação da sua produção. Então você consegue, quando o mel está ruim, assim, em preço no mercado, você consegue vender o cambuci ou algum outro produto, cambuçá, ou algum produto que está no seu sistema agroflorestal, né? Correto? Sem contar o turismo rural. A gente está abrindo o turismo há um certo tempo, agora que começou vamos dizer assim, a maior visitação, a gente tem um fluxo maior de turista que já começa a ter resultado no próprio receita nossa. Mas a gente enxerga um potencial gigante de turismo rural no pomar, na visita do meliponário, que a gente já faz. Então está tudo integrado, vamos dizer assim, abelha, planta, a própria atividade da gente aqui, que é o gado, o meu irmão tem um gado, tem outras atividades também no sítio, além da fruticultura e o meliponário. Então, como um todo, a gente está enxergando muito isso também, ó, o turismo rural já como opção de renda para a propriedade também, né? Ainda tem muito isso que pasto pro gado tem que ter 100% limpo, né? E hoje os estudos mostram o contrário, né? Que hoje você pode ter um sistema integrado de algumas árvores dentro do próprio pasto pro gado, onde você ganha com rendimento no gado também. Então é importante também a gente sempre salientar isso, mostrar pro pessoal, né? Que você pode consorciar. Você ter o gado embaixo de algum subbosque, ou ter a reserva legal, ou ter as APP restauradas, sem prejudicar o pasto e às vezes melhorar um pasto, né? Hoje você pode enriquecer com diferentes formas de enriquecer, ter mais retorno. Hoje o pessoal tá aqui na região mesmo, você vê muito o pessoal hoje fazendo rotação com gado, dos piquetes, isso é bem legal também, né? Você não precisa diminuir, vamos dizer, você enriquece, né? Dá para você conciliar, né, a parte ambiental com a parte produtiva, mesmo assim do gado, né? Abelhas nem se fala, né? Abelha é tudo integrado, já se fala em abelha, principalmente nativa, você tem que ter, né, essa parte de floresta. Agora o gado, ainda o pessoal ainda tem isso, não combina, mas combina sim, dá para você integrar. A gente iniciou primeiro o restauro. O primeiro plantio da gente foi, na verdade, em APP, né? Que a proposta é o quê? Você trabalhar mais a floresta nativa ali na APP com a finalidade do quê? De preservação. Esse foi o primeiro momento. Aí eu vim o segundo restauro, eu já fiz uma floresta mista, que a gente chama, que é o quê? Está fora de APP e pensando mais com atividade econômica. A ideia foi essa, o segundo. Então eu tenho ali, vamos dizer, um pomar lá que está em desenvolvimento ainda, é um SAF, um Sistema Agroflorestal, onde a gente introduz lá dentro várias espécies nativas, cambuci, cambucá, uvaia, grumichama, tudo nativo aqui da Mata Atlântica, com finalidade comercial, pensando já lá na frente de você fazer poda, tirar esses frutos para comercializar. Isso é uma forma da gente também de
de ter, vamos dizer assim, uma cobertura vegetal ali, mas pensando mais em atividade econômica. Isso é bem legal também. Dá para fazer isso? Dá. É lógico que tem toda uma técnica, tem toda uma legislação que a gente tem que seguir. Sair fora de APP, que é a área já mais restrita, a área do manancial, que a gente também área de mananciais aqui também. Então, essa própria lei, aí tem que sair dos 30 metros. Saiu dos 30 metros do manancial, dá para você fazer esse pomar. Então, a gente fez primeiro um pomar com as nativas, agora eu estou fazendo um segundo SAF, que é econômico também, mas já é misto. Aí é um SAF pensando já em banana junto, várias outras culturas. Todo mundo que você fala hoje em restauro, em preservação, eles acham lindo. Não, é tudo lindo, mas só que não faz. Não faz por quê? Porque hoje, na maioria dos produtores rurais, a gente vê a dificuldade. Eles, na região da gente, são pequenos e necessita da parte econômica mesmo, financeira. Então você tem que conciliar, né? A sustentabilidade hoje que eles falam tanto, né? É o quê? Você ter esse tripé, né? Ambiental, econômico, social. Então se não tiver, o que acontece? Acaba não girando a roda, né? Fica só o ambiental, é lindo, é bonito, é tudo, é essencial, mas não acontece. Eu acredito muito que cada um tem que fazer a sua parte, né? Acho que a gente tem que fazer, eu vejo assim, eu tento fazer a minha parte, a nossa parte aqui, né? Como um todo, né? E se todo mundo fizer a parte, eu acho que a gente vai viver num mundo melhor, né? A gente aprende com a natureza nos ensina. E quando a gente fala de soluções baseadas na natureza, nada mais é do que a natureza mostrando como pode ajudar nós seres humanos. E aí a gente pega, aqui na tua propriedade, a gente vê exemplo de solução baseada na natureza para mitigação de enchente. Então, né, como você comentou, você tem floresta, você diminui sedimentação, você diminui enchentes, ajusante. A gente vê uma solução baseada na natureza para abastecimento de água de uma grande metrópole como São Paulo. A gente vê solução baseada na natureza, na mitigação, no combate às mudanças climáticas, né, as florestas sendo restauradas, sequestrando o carbono da atmosfera. E a gente vê solução baseada na natureza através do serviço de fornecimento de alimento que as abelhas polinizam e permitem a frutificação e fornecimento dos alimentos para a gente. Então, aqui tem exemplos diversos de soluções baseadas na natureza na prática. O Brasil é um grande polo de inovação no agronegócio, na agricultura, e tem muito potencial para instalar agricultura regenerativa para que a gente não precise mais desmatar para abrir novas áreas. A gente consegue usar as áreas que a gente já tem abertas de uma forma ótima e aumentar e muito a nossa produção em cima delas. A gente já provou que é possível. E a agricultura, quando bem feita, feita de forma regenerativa, também é uma solução baseada na natureza. O nosso país é muito vasto e sempre teve grandes desafios. Nós, na década de 60, éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos os grandes exportadores de alimentos. Por quê?
Porque a nossa agropecuária se transformou com a ciência. O desenvolvimento de tecnologias que puderam ser aplicadas a um solo pobre, de qualidade pobre, como é o nosso, se desenvolveu metodologias de melhoria desses solos e hoje é capaz de se produzir, né, muito esse uso de ciência para converter esses solos improdutivos que antes tinham baixo valor, principalmente os solos de cerrado brasileiro. Elas foram utilizadas e hoje o nosso país é um grande exportador de alimentos. Aqui a Fazenda Santa Brígida não fugia à regra. Em 2006 era uma fazenda que estava degradada, produzia muito pouco. A doutora Marise Porto, que é a proprietária aqui, assumiu a fazenda após ter ficado viúva e ela resolveu ir atrás de ciência para converter. Ela não ficava conformada com a baixa produção da fazenda, com os solos degradados, com a baixa produção pecuária. Veio uma equipe da Embrapa e se começou um projeto de integração lavoura, pecuária, floresta. Hoje a fazenda consegue integrar lavoura, pecuária, uma agricultura intensiva, uma pecuária intensiva. Hoje a fazenda gera 5 vezes mais emprego do que gerava há 10 anos atrás. A fazenda consegue entregar valor ao produtor e às pessoas ao redor e isso também se refletiu para a região. Existe o que a gente chama de irradiação tecnológica. Então a fazenda tem como objetivo, um deles, uma unidade de referência tecnológica para que a gente possa transferir tecnologia aos produtores que estão ao redor. Desde 2006, a Fazenda Santa Brígida, ela desenvolve aqui uma responsabilidade, que é o acordo com a Embrapa, de fazer um dia de campo, né? Esse ano vão ser 3 dias seguidos, né? Para que a gente possa apresentar as tecnologias mais adequadas para sistemas integrados. Né? Então a gente recebe aqui em torno de 1.500 a 2.000 produtores que vão passar por várias estações. Em cada estação a gente tem um pesquisador da Embrapa, ou um técnico, um consultor, falando de uma aplicação específica das árvores, da pastagem, do gado, da soja. Então a gente consegue transferir um pouco de tecnologia a esses produtores que venham aqui. A gente recebe todo ano visitas de 1.200 a 1.500 pessoas por dia de campo. Então a gente já disseminou isso aqui para várias regiões do Brasil e do mundo, vamos dizer assim, né? Então a gente recebe constantemente visitas aqui de outros estados, estudantes, pesquisadores também, o pessoal vem nos visitar, pessoas de outros países também, estudantes de outros países, já veio gente do Texas, da África, vai aprender um pouquinho com a gente faz aqui. A gente tem uma área aqui de integração lavoura, pecuária, floresta, que foi lavoura no início, lavoura de milho consorciada com capim, quando os eucaliptos estavam pequenos, não fazendo sombreamento à área. E agora a gente tem capim com floresta, né? Integração que a gente chama silvipastoril. Por que surgiram sistemas integrados, né? Uma para resolver um problema de custo de adequação desse solo, que era muito caro e a pecuária não pagava essa conta. Por que da floresta? A floresta cria uma ambiência bem interessante para que esses animais produzam mais. A gente vai ter um ambiente mais agradável aqui para os animais, com menos calor, menos intensidade solar, certo? Então esse ambiente é mais favorável ao bem-estar animal. Ao mesmo tempo, é uma poupança verde. Essas árvores vão poder ser cortadas e comercializadas. Outra questão que é muito importante agora, né, que a gente vê uma pressão ambiental muito grande vindo para cima do agronegócio brasileiro, a gente tem as árvores sequestrando o carbono. Então, esse sistema colabora para a diminuição das emissões de gás de efeito estufa, para o sequestro de carbono. Então, a gente tem uma função
socioambiental da fazenda que tem que se levar em conta, né? Hoje, as fazendas brasileiras que se utilizam da agricultura, da agropecuária regenerativa, da agropecuária sustentável, né? A intensificação sustentável da nossa agropecuária, elas fazem um serviço ambiental, prestam um serviço ambiental interessante à nossa comunidade, certo? Elas entregam muito mais valor do que o valor econômico, né? Elas são capazes de melhorar a ambiência, melhorar solo, melhorar a retenção de água, melhorar fornecimento de água para os mananciais de água das cidades vizinhas, enfim. A maioria das fazendas brasileiras consegue prestar serviço ambiental, né? Então esse talvez seja a grande função social das nossas propriedades, quando a gente se utiliza de tecnologia, de ciência para fazer bem feito. Esse ano está plantado milho verão aqui, a segunda safra vai ser boi, e tem ano que a primeira safra que a gente faz no verão é soja. E a segunda safra pode ser milho, pode ser girassol, ou pode ser sorgo, ou pastagem para colocar animais também. Então a gente trabalha com essa parte de diversificação no decorrer das áreas da fazenda. O que a gente consegue adquirir ou ter de retorno nessas áreas que a gente faz esse sistema de integração? A gente consegue ter plantas mais sadias, por questão de doenças, que a gente quebra o ciclo, né, sendo gramínea e leguminosa. A gente consegue quebrar esse ciclo de doenças e tudo, principalmente fúngicas. E também a gente consegue colocar, no caso da soja, a gente colocar nitrogênio no solo, que é muito bom para o milho na safrinha ou na próxima safra. Quando a gente faz girassol, ele tem uma capacidade muito grande do sistema radicular dele, extrair do solo e deixar disponível para a próxima planta, que no caso é o milho, né? Então, assim, o ganho é a parte econômica, né? E também para o solo também, né? Não é só econômica. Então já tem trabalho realizado pela Embrapa, que tem áreas onde se coloca animais, faz o sistema integrado milho e braquiária, depois coloca o gado, se produz mais soja e milho que onde só foi, no caso, o milho com a braquiária. Então o animal pode estar fazendo a parte de alimentação ali do capim, faz o processo digestivo do animal ali, e faz o excremento das fezes dele, enriquece bastante o solo também, acaba contribuindo, né? É claro que não é uma coisa de um dia para o outro. Sustentabilidade é um processo, né? Ao longo do tempo que vai se realizando, construindo isso aí, né? O que a gente espera de um Brasil em 2050 é um Brasil com mais qualidade social, certo? Infelizmente, a gente sai da fazenda aqui e às vezes a gente se depara com pessoas vivendo em condições bem precárias. Então, a gente gerar riqueza é muito importante para que essa riqueza possa se diluir, né, nessas comunidades, essas comunidades possam usufruir disso, né? Então, a gente espera que esse Brasil seja mais igualitário, que esse Brasil tenha pessoas com mais condição de qualidade de vida, né? E sem fome, né? Então, o produtor brasileiro, ele produz alimentos, né? Hoje não só para o Brasil, mas para o mundo. E a gente precisa equalizar essa questão de produzir economicamente viável, porém com preço justo, para que essas pessoas possam ter renda capaz de adquirir esse alimento e, enfim, a comunidade conseguir rodar de forma igualitária. A gente não pode mais considerar que estamos a um outro mundo de distância e que a soja ou o milho ou a carne que a gente produz aqui vai conseguir entrar em qualquer mercado se a gente não se preocupar com isso. Já não está mais assim hoje. Imagine em 2050. Então, é muito importante que as cadeias se adequem agora para que a gente possa fazer isso de uma forma construtiva e de baixo para cima, junto com as comunidades e com os produtores e com a agricultura familiar.
e as populações tradicionais, para que isso não seja empurrado de cima para baixo, de forma a esmagar os mais vulneráveis. Então, eu acho que isso é algo que o setor privado no Brasil pode contribuir muito, para que a gente consiga construir isso de uma forma sustentável e usando soluções baseadas na natureza, em florestas e na agricultura.